Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta aos Hebreus. Essa carta que nós não sabemos quem escreveu, mas certamente uma pessoa muito inteligente, muito usada pelo Espírito, que tinha um conhecimento muito grande da lei do Velho Testamento, especificamente do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também da graça. Conhecia muito bem as pessoas, conhecia muito bem Cristo, possivelmente tinha tido já uma experiência, talvez andado com o Senhor, nós não sabemos quem, mas que nos deixou essa carta maravilhosa. E um desafio estudá-la, e nós estamos aprendendo a cada mensagem sobre ela, sobre os planos do Senhor, sobre tudo o que acontecia no Velho Testamento, apontava para Cristo. Só para nós, aqueles que não estão acompanhando há muito tempo, essa carta ela é denominada uma carta de exortação. Na realidade, eram irmãos que tinham sido convertidos do judaísmo para o cristianismo. Ainda estava na época do templo, possivelmente essa carta foi escrita antes dos anos 70. O templo possivelmente ainda estava em pé, por isso ainda havia sacrifícios. E esse escritor, ele fala para esses irmãos que certamente estavam sendo perseguidos por causa do cristianismo. Muitos deles já tinham voltado para o judaísmo, outros estavam sendo mortos, outros estavam perdendo as suas casas, os seus empregos, as suas famílias. Então, certamente a perseguição era bastante grande. E esse escritor aos Hebreus, ele diz para eles, fiquem firmes, não voltem, porque não há nada melhor. Não há nada melhor do que Cristo. E ele faz algumas comparações de superioridade. Ele diz que Jesus Cristo ele é maior que Moisés. Jesus Cristo é maior que Moisés, foi quem deu a lei ao povo. Então Moisés tinha uma importância muito grande para aquele povo. Ele diz que Jesus Cristo é maior que Arão. Arão foi o sumo sacerdote, de onde descenderam todos os sacerdotes da tribo de Levi. Ele diz que Jesus Cristo é maior que Josué. Josué foi quem conduziu o povo para a terra prometida. E ele diz que Jesus Cristo é maior que os anjos. Quer dizer, então, e os anjos foi quem, segundo as interpretações, foi quem entregou a lei lá no monte. A lei foi entregue a Moisés por intermédio dos anjos. Então, anjos no Velho Testamento tinham uma importância muito grande. É uma figura muito respeitada. Anjos apareceram para muitas pessoas, para Elias, para Josué, para várias pessoas. Então, e esse escritor, ele vem dizendo, olha, eu estou falando de um que é maior do que tudo isso, que é Cristo Jesus. E ele vem falando ainda que aqueles sacrifícios que eles faziam no Velho Testamento, que é imolar ou matar ou sacrificar animais, tudo isso tinha passado já. Tudo isso era coisa do passado e não precisava ser feito mais aquilo. Então, realmente, o autor, ele tem uma disputa ali muito grande, ele tem argumentos fantásticos, e nós vamos estudar hoje justamente isso, os sacrifícios terrenos, ou os sacrifícios do tabernáculo terrestre terminaram, ou seja, aqueles sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, matar animais, por isso, como o pastor Hélio falou aqui, dependendo do pecado era um animal, dependendo do poder aquisitivo era um animal, então tudo aquilo cessou. Aquilo não precisa ser feito mais, porque tudo isso aponta para o sacrifício único e definitivo que é de Cristo Jesus na cruz. Então, nós vamos estudar hoje Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. Capítulo 9 é muito grande, muito rico, então nós vamos dividir isso em 2 ou 3 mensagens, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite nesta noite a falar e a vocês ouvirem. E que esta palavra, ela encontre terra fértil nos corações de vocês, naqueles que nos acompanham também, e que o Espírito Santo, que é o único que tem capacidade para converter coração, faça isso. Que é o único que tem capacidade para produzir vida, faça isso. Que é o único que tem capacidade para pegar essa palavra e brotar ela nos nossos corações, faça isso. O pastor não consegue.
O pastor, ele expõe a palavra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então vamos ler? Hebreus 9, eu vou projetar aqui os textos, a maioria deles, ou quase todos, mas eu gostaria que você que tem Bíblia, deixasse a sua Bíblia aberta, acompanhe na sua Bíblia se nós estamos falando a coisa certa. Se estiver falando a coisa errada, não interrompa, no final se diz, olha, aquele versículo não era esse aí não, tá? Era outro, que aí nós corrigimos. Hebreus 9, de 1 a 10, diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente ou detalhadamente. Depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Muito bem, fácil demais o texto, né? Simples de tudo. A gente lê assim, compreende perfeitamente o que o autor está dizendo. Difícil, mas que o Senhor nos dê graça. Esse texto, nós podemos dividi-lo em 4 etapas, 4 pontos. Primeiro ponto, está no capítulo 1, onde ele fala sobre o culto, o sacrifício sagrado, que ali ele fala de como são os rituais, de como era o culto. Um segundo ponto que nós podemos dividir o texto é do capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, que ele fala do tabernáculo, ele diz como que era o tabernáculo, como que se dividia o tabernáculo. Do versículo 6 e 7, ele fala de como que era o trabalho do sumo sacerdote e dos sacerdotes. E no versículo 8, 9 e 10, ele diz o que significa tudo isso. Então, nós vamos, por etapa, vamos começar no capítulo 1, do versículo 9, que diz, ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O que significa isso? O que significa serviço sagrado? Não é nada mais, nada menos que o culto. O culto era sagrado. O culto aqui denominado de serviço sagrado sempre foi sagrado. O Senhor sempre prezou pelo culto a Ele, um culto verdadeiro, um culto sem rituais, sem reuniões solenes, um culto direcionado a Ele, um culto santo, um culto sagrado. Este culto ele tinha preceitos, ou seja, ele tinha rituais. Os sacerdotes tinham roupas específicas. Quando nós olhamos para Levítico, propriamente dito, a gente olha lá e vê as roupas que o Senhor mandou os sacerdotes fazer, cada detalhe, cada significado, o que podia fazer, como que entrava, como que saía, como que se matava os animais. Quer dizer, todo aquele culto ele tinha rituais. Então, ele era um culto sagrado, era um ritual sagrado ao Senhor. E além de preceitos de serviço sagrado, tinha também o santuário, que era justamente o tabernáculo ou a tenda, porque o nome originalmente significa tenda. E os sacrifícios da primeira aliança, eles não eram realizados de qualquer forma. Não podia simplesmente chegar e oferecer um sacrifício, não.
tinha que ter o animal, ele não podia ser qualquer animal, ele tinha que ter as suas especificações, ele tinha que ser trazido de uma forma, a pessoa que ofertava, ele tinha que ter animais específicos, não podia ser realizado de qualquer coisa. E um outro ponto interessante nesse culto, que não podia ser feito por qualquer pessoa. Não podia ser, eu vou lá oferecer um sacrifício. Não podia ser feito por qualquer pessoa. Tinha que ser realizado por pessoas escolhidas e designadas por Deus, que eram justamente os sacerdotes. Não era possível se voluntariar para esse serviço. Eu não podia levantar o dedo e falar, posso ser sacerdote? Quero ser sacerdote. Não havia essa possibilidade. Às vezes a gente passa em frente a uma construção e tem uma placa escrita lá, há vagas. Não existia isso, há vagas para ser sacerdote. O sacerdote, ele era da tribo de Levi, ele precisava ser. Eu já falei aqui uma vez, e é bem interessante que quando o filho do sacerdote nascia, não precisava perguntar para ele, o que você quer ser quando crescer? Que ele vai ser sacerdote. Então, da tribo de Levi, ele era sacerdote, os levitas. E eu falei aqui também, nós vamos ver, um pouco mais para frente, todo o trabalho que esses levitas faziam. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que dizem assim, eu sou levita na igreja. O que você faz? Eu canto. Então, na realidade, quando a gente olha para os levitas, a gente vê que o cantar é só um detalhe. Todo o serviço que eles faziam, de pegar esses animais, de matar esses animais, de queimar esses animais, de limpar toda a sujeira desses animais, todo esse trabalho era feito pelos levitas, pelos sacerdotes. E quando sobrava tempo, eles cantavam o Senhor. E porventura, quando existiam alguns sacerdotes que não seguiam a regra, que eles extrapolavam, eles pecavam, eles não seguiam aquilo que o Senhor mandava fazer, o Senhor agia de forma rigorosa, o Senhor matava esses sacerdotes. Naquela época era assim que acontecia. A Bíblia nos fala no livro no primeiro livro de Samuel, de um homem chamado Eli. A Bíblia não fala da descendência de Eli, não fala, mas o livro deixa claro que ele era descendente de Arão. E ele tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. Eram os 2 filhos dele. Sugestões aí para vocês colocar nos filhos de vocês. Hofni e Finéias era o nome dos filhos. E esses sacerdotes, eles faziam coisas erradas. O que eles faziam? As pessoas estavam oferecendo sacrifícios, cozinhando ali a carne, ele mandava o moço dele, que é o servo dele, enfiava lá um garfo e catava a carne que não estava sendo cozida. Que estava sendo cozida. Isso era proibido, não podia se fazer isso. E esses sacerdotes, eles faziam isso. E o Senhor repreendeu Eli por conta dessas atitudes dos filhos dele. E certa vez, os inimigos de Israel, os filisteus fizeram guerra contra Israel. E o Senhor tinha dito para Eli que os filhos dele morreriam por conta dessa insubordinação. E certa vez, morreriam todos os 2 no mesmo dia. Olha que notícia boa para Eli, né? Os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E certa vez teve guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E naquela peleja, naquela guerra, a arca da aliança foi levada pelos filisteus. E aí nós percebemos que um soldado, ele conseguiu fugir daquela guerra e trouxe a notícia para Eli. Mas a notícia que ele trouxe para Eli foi da arca que foi levada, mas foi a notícia de que os seus 2 filhos tinham sido mortos. Dá uma olhada aí, 1 Samuel 4,16, que diz assim: Disse o homem a Levi, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Que coisa interessante. Quando esses 2, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes, e eles faziam coisas erradas diante do Senhor. Por isso que eu falei lá no início, não poderia ser feito por qualquer pessoa, não poderia ser feito de qualquer jeito. Por isso que o culto era sagrado ao Senhor. Uma segunda parte, é do versículo 2 ao versículo 5, que aí o autor vai
fazer uma descrição de como que era o tabernáculo. Vamos ler. De 2 a 5. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Muito bem. Esses versículos, eles descrevem de forma simples e rápida como o material, como que era o tabernáculo. Na realidade, no pátio do tabernáculo, ou átrio do povo, tinha ali um altar para o sacrifício dos animais e uma bacia de lavagem cerimonial. Então, vamos tentar imaginar aqui como é que funcionava. Era o Santo dos Santos, um lugar reservado, o Santo Lugar, que é um local onde ficavam os sacerdotes, e o átrio do povo, que é onde tinha ali o sacrifício dos animais, e uma bacia, onde os sacerdotes, uma pia, onde os sacerdotes se lavavam depois que faziam os animais. E o tabernáculo, ele era dividido por 2 cômodos. A primeira parte, como eu disse, chamava-se Santo Lugar, onde ficava o candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. Entre o Santo Lugar e o átrio do povo, tinha um véu. A gente sempre pensa no véu que existia entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Mas entre o Santo Lugar e o átrio do povo, também tinha ali um véu. E é interessante que dentro do Santo dos Santos tinha uma arca. E dentro da arca tinha ali o maná, um vaso com o maná, tinha ali as tábuas da lei e tinha ali o cajado de Arão que floresceu. É muito interessante porque a gente não encontra isso em lugar nenhum no Velho Testamento. Nenhuma parte do Velho Testamento nós encontramos esses materiais dentro da arca, apenas a lei dentro da arca. Mas no Novo Testamento o autor diz que foi introduzido na arca o cajado de Arão e um pouco do maná. E o que simboliza, qual o significado disso? O que simboliza, o que significa o maná? Por que o maná está ali? O maná significa o suprimento, a provisão do Senhor num tempo difícil. Quando foi que o Senhor mandou ou distribuiu o maná? Quando o povo estava no deserto, saindo da terra da servidão. Quando o povo foi libertado do Egito, caminhava no deserto, o Senhor supria aquele povo diariamente com o maná. E é interessante que o Senhor dizia para o povo, olha, pega a porção para o dia. Se vocês são 2 de uma família, pega a porção para os 2 só de um dia. Se você pegar a porção para 2 dias, ela vai apodrecer. E ela apodrecia. Quando chegar na sexta-feira, você pega a porção para 2 dias, porque no sábado o maná não vai cair. E aí o povo chegava na sexta-feira, pegava a porção para 2 dias, mas sempre tinha uns que não tinham fé. Pegava a porção para 3 dias, comia, no outro dia estava tudo podre. Então, essa era a provisão, o primeiro significado. O maná significava a provisão do Senhor. O Senhor alimentou aquele povo durante todos os anos que ele andavam pelo deserto até chegar em Canaã. O segundo era o bordão ou cajado de Arão que floresceu. Como que floresceu? Numa disputa para saber quem era o sumo sacerdote. Havia vários candidatos que queriam ser sacerdotes. Todos eles chegaram e colocaram o cajado. O Senhor fez o cajado de Arão florescer. Agora, vocês imaginam a situação. Pensa num pedaço de pau seco, esturricado, que o cara estava andando com aquilo há muitos anos. E o Senhor faz daquele cajado florescer e dar fruto. Esse cajado era o cajado que estava dentro da arca, ali simbolizando a presença e a autoridade do sumo sacerdote Arão naquela situação. E a terceira que estava dentro da arca eram as tábuas da lei.
que simbolizava, quem eram as tábuas da lei? É os 10 mandamentos que foram dados para Moisés lá no Monte Santo, através ou pela mediação dos anjos, que eram regras, normas, direcionamento, condutas que o povo precisava seguir. O Senhor disse, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Então, as leis, as tábuas da lei estavam dentro da arca da aliança. E sobre a arca ficava o propiciatório. O que é o propiciatório? A tampa é o lugar onde Deus tornava a sua presença conhecida. Sobre a tampa ficava, e sobre a tampa tinha 2 querubins, que com a sua sombra, com as suas asas, faziam sombras. Talvez esta sombra, a gente não sabe por que essa sombra, mas possivelmente esta sombra, ela cobria a lei. Mas por que eu precisava cobrir a lei? Porque a lei, se não houvesse a presença do Senhor, a sombra das asas dos querubins, possivelmente cobria a lei para que o homem não fosse morto. Talvez, não tem nenhum significado, nós não sabemos por que havia 2 querubins, não eram anjos, não eram serafins, mas eram querubins que com as suas asas cobriam a lei. E no versículo 4 que nós lemos ali, apesar de dizer que o altar do incenso estava no Santo dos Santos, na realidade, esse altar do incenso, ele não fica no Santo dos Santos, ele fica no santo lugar. Mas toda vez que o sumo sacerdote ia oferecer o sacrifício, ele levava esse altar para o Santo dos Santos. Então, ele é um utensílio que ficava entre os 2 lugares. Aqui, o autor diz que o altar do incenso, ele estava no santo lugar, mas ele era um utensílio do Santo dos Santos. Vocês entendem? Santo dos Santos ficava os sacerdotes, santo lugar ficava o sumo sacerdote, átrio é onde ficava o povo. Então, são 3 compartimentos do templo. Fácil, né? Nós vemos isso que eu acabei de falar do incensário aqui em Levítico 16, 12 e 13, que diz assim, tomarás também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. É aqui que ele traz o incensário para dentro do Santo dos Santos. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Que coisa interessante. A nuvem cobria o propiciatório, para que o povo não morresse pelos seus pecados. E o que significa propiciação? Nós ouvimos tem umas palavras na Bíblia, né, que a gente fala, é o crentez, né? A gente fala um linguajar cristão, mas o que significa propiciação? O que é propiciatório? O que significa isso? Propiciação significa apaziguar. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício ali, ele apaziguava a ira de Deus sobre o pecado. Então, propiciação significa apaziguar. Por isso que a Bíblia diz que Cristo tornou-se a nossa propiciação, ou o nosso propiciatório pelos pecados que ele carregou na cruz do Calvário. Ele foi o nosso propiciatório, ou a nossa propiciação. Ele apaziguou a ira de Deus para nós. Porque eu e você merecíamos só um destino, o inferno. Mas Cristo levou sobre si os nossos pecados. Olha o que diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Presta atenção na seriedade deste versículo.
não é porque você amou a Deus, porque eu e você, queridos, pelas nossas forças, nós jamais amaríamos a Deus. Nós fugimos de Deus, nós não queríamos a Deus, mas Ele nos amou. Se nós olharmos para Efésios capítulo 2, diz assim, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nisto consiste o amor de quem? O amor de Deus por nós. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O amor brota dele para nós, pelo fato dele ter enviado Cristo como propiciação, como pagamento, como Cristo apazigou a ira de Deus sobre nós. Este amor, sendo infinito, ele não pode ser comprado pelo nosso amor humano, de forma nenhuma. Esse amor é incondicional, ele foge à nossa compreensão. O pastor Hélio começou a citar aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é essa tal maneira? É incondicional, incompreensível na nossa mente finita. Não era, além desses rituais, não era permitido oferecer incenso estranho, ou seja, não feito segundo, relaxadamente, precisava ser segundo a ordem divina e segundo sacerdotes consagrados ao Senhor. Olha aí o que diz Êxodo 30, capítulo 30, versículos 6 e 9. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Não era de forma relaxada, não era de forma estranha. Você não podia chegar lá e oferecer qualquer sacrifício e qualquer pessoa, porque se fizesse isso, certamente morreria. Como é que eu uso isso hoje? É a mesma coisa hoje quando nós fazemos uma oração, quando alguém faz uma oração que não seja no nome de Jesus Cristo. Quando alguém faz uma oração que não seja acompanhada de fé, que não seja acompanhada de arrependimento, que seja apenas orações intelectuais, que não sejam orações que provêm do coração, que é aquilo que Jesus diz, palavras lançadas ao vento, da boca para fora. Não, quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, não podemos apenas ter palavras sem sentido, vou fazer uma oração. Não, a oração ela precisa estar acompanhada de fé, a oração precisa estar acompanhada de arrependimento, uma oração sincera ao Senhor. E olha que interessante, irmãos, quando nós olhamos para os utensílios, tanto do santo lugar, como para o santo dos santos, o que nós percebemos? Que aqueles utensílios, eles pregavam o Evangelho. Não é interessante? Os utensílios que tinham ali, eles apontavam para Cristo, mas como que pode isso? Pode porque é o seguinte, os pães que estavam ali, que eles eram trocados todos os sábados, que eram os pães da proposição, eles apontavam para Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. O candeeiro que ficava ali aceso constantemente, dia e noite, e precisava ficar aceso, aponta para quem? Aponta para o Filho de Deus, que é a luz do mundo. Tudo naquele tabernáculo apontava para Cristo. O propiciatório que estava ali, a tampa, apontava para quem? Apontava para o Cristo, que é o único propiciatório, que é o único que fez verdadeiramente a propiciação pelos nossos pecados. E não uma propiciação anual, como se acontecia, mas uma propiciação eterna para todo sempre. Alguém disse aqui que na reunião, acho que foi você, irmão, que disse o seguinte: como é gostoso você chegar diante do Senhor sem culpa. Não foi isso que você falou? Como é maravilhoso nós podermos chegar diante do Senhor sem culpa.
Mas quem que arrancou essa culpa? Foi os teus méritos? Foram os teus belos olhos azuis? Não, foi Cristo que levou sobre si os nossos pecados. Quem que arrancou? Por que que hoje eu posso chegar diante do Senhor sem culpa? É pelos meus méritos? Não. É pelos teus méritos, irmã? Não. É pelo mérito. Alguém pode levantar a mão aqui e dizer assim, não, são pelos meus méritos, porque eu sou bonzinho. Olha o que eu faço. Não é pelos seus méritos, porque os seus méritos e os meus méritos nos levam para o inferno. Mas é pelos méritos do Cristo Todo-Poderoso, que morreu na cruz, levou o meu pecado, o seu pecado, e te fez morrer nele. Te fez morrer nele, que quando ele foi ressuscitado, você ressuscitou com ele para uma nova vida, se você crê nele. Hoje eu posso dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu posso dizer, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Eu posso dizer, saibam disso, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O meu velho homem foi para a cruz, a minha velha natureza foi para a cruz, o meu velho Adão foi para a cruz. E se você crê em Cristo como teu suficiente Salvador e Senhor, você pode confessar isso também, porque também o seu foi para a cruz. Terceira parte, o trabalho dos sacerdotes e do sumo sacerdote. O texto de 6 e 7, versículos 6 e 7, eu já vou colocar eles aqui, diz assim, ó, depois de tudo isso falado, depois de explicar toda essa questão dos utensílios ali, o autor diz assim, ó, depois de tudo isso preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, e uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Que interessante. Havia uma ordem, nos santos lugares, os sacerdotes, no santo dos santos, só os sacerdotes. Entravam no santo dos santos, à tarde, para queimar incenso no altar de ouro e acender as lâmpadas, além de manter o candeeiro aceso constantemente. Essa é uma tarefa diária, essa era uma tarefa contínua perante o Senhor. Só para nós entendermos isso, olha Êxodo 30, 7 e 8, que diz assim, ó, Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando prepara as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não podia ficar apagado, tinha que ficar aceso constantemente. Toda semana, todo sábado, eram trocados os pães da proposição. 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. Toda semana, Levíticos 24, 5, 8. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. Em cada sábado, Arão o porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. O sumo sacerdote, ele entrava sozinho, e não podia entrar no Santo dos Santos sem sangue. Por que que ele tinha que fazer isso? Por que que ele tinha que entrar com sangue? Porque ele fazia a expiação do pecado, porque ele derramava o sangue sobre a tampa do propiciatório, e ali o Senhor perdoava os pecados. Na realidade, ele entrava não uma vez, ele entrava 2 vezes. Mas por que ele precisava entrar 2 vezes? É o que diz o texto. Primeiro ele entrava para fazer expiação dos seus pecados. Depois ele entrava para fazer expiação do pecado do povo. Olha que coisa interessante. E isso era continuamente, todos os anos, fazia isso. Primeiro pedia perdão dos seus pecados. Depois pedia perdão do pecado do povo. Ou seja,
Isso era contínuo, era ano após ano. Não havia perdão perpétuo de pecados. E mais um detalhe, a Bíblia não diz que os pecados cometidos deliberadamente eram perdoados. Esses pecados, eles tinham outro rumo. Esse pecado, que era o seguinte: o homem que pecasse deliberadamente, ele era morto. E aí nós olhamos para a Bíblia, achamos que isso não acontece hoje. Nós falamos assim, não, Deus é amoroso, isso não acontece. Da mesma forma que Deus é amoroso, irmãos, Deus é justo. Olha o que diz Marcos 3, 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. No Velho Testamento era isso que acontecia. Quando uma pessoa pecava deliberadamente, o Senhor mandava eliminar essa pessoa de dentro do povo. Aí nós falamos, poxa, isso não acontece hoje, Deus é amor, não é isso que nós ouvimos? Deus é amor, Deus é 100% amor, só que Ele é 100% justo. E hoje, se alguém pecar contra o Espírito Santo, ele não terá perdão, nem nesta vida e nem na outra vida. Tá, quarta parte. Agora nós vamos para o que significa, isso agora foi só uma introdução, tá, irmãos? Agora que nós vamos começar a mensagem. Ufa, o que significa tudo isso? O que significa tudo isso? Assim, não é do nosso dia a dia, né? Quanta coisa, animais sendo mortos, incensário, candeeiro, propiciatório, tampa, querubins, entra para cá, tira para lá, derruba véu. Para nós é um pouco estranho, mas o que significa tudo isso? Para onde que vai isso? Por que foi feito tudo isso? Qual é o significado? Então nós vamos ler Hebreus 9, 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Todo esse ritual que nós falamos até aqui, ele tinha a instrução do Espírito Santo. Alguém que diz assim, não, mas no Velho Testamento o Espírito Santo não agia, sempre agiu. Toda essa orientação, ela tinha a instrução do Espírito Santo. A entrada de somente uma pessoa por ano com sangue era a revelação do Espírito Santo por meio da lei. E o mais interessante que isso, que essa etapa, que essa entrada, uma vez por ano, não era o cumprimento, não era o final, não se encerrava por ali todo o ritual, mas ali, essa entrada, ela apontava para o único sacrifício verdadeiro. Como eu disse aqui há pouco, o sumo sacerdote precisava entrar 2 vezes, primeiro por ele, depois pelo povo. Esse ritual não era o fim, esse ritual aponta para o sacrifício único e verdadeiro, e uma vez só por Cristo Jesus. Queridos irmãos, a promessa de que todos me conhecerão jamais poderia ser feita através de uma tenda terrena. O evangelho conhecido no mundo todo jamais poderia ser feito através do tabernáculo terrestre. O véu do santuário, quando eu falo do véu, alguns irmãos já começam a rir, porque eu sempre falei do véu que se rompe de alto a baixo. Mas esse véu, entre o santo lugar e o santo dos santos, ele estava ali há muito tempo, há muitos anos, e ele simbolicamente, ele vedava ao homem pecador o último mistério, ou os últimos mistérios, e ele impedia simbolicamente a saída de Deus ao encontro do homem pecador. Vocês entenderam? Este véu que estava ali entre o santo dos santos e o santo lugar, ele simbolicamente, ele impedia o acesso do homem a Deus e a saída deste homem ao encontro do homem pecador.
O homem, o sumo sacerdote, precisava entrar uma vez por ano. Então, o acesso a esse Deus maravilhoso era feito através da mediação do sumo sacerdote. Parecia que esse véu ia ficar ali para todo sempre. E parecia que o homem jamais pudesse conhecer Deus de perto. O véu separava esses dois lugares, irmãos. E é interessante que os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam que quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O que isso significa? Alguém diz assim, por que não foi de baixo a alto? Porque de alto a baixo significa que não houve interferência humana. Nenhum homem foi lá e rasgou o véu. Ele foi rasgado de alto a baixo, do superior para o inferior. Foi Deus que fez isso. Foi Ele que abriu a porta, foi Ele que escancarou o acesso, foi Ele que deu acesso ao homem pecador a Ele, através de Cristo Jesus, que estava morrendo naquela cruz. O rompimento deste véu é uma tragédia para os judeus, mas é simbólico para os crentes. Em Cristo, irmãos, está abolida toda e qualquer separação entre o adorador e o seu Deus. Hoje nós não precisamos mais. Hoje não tem mais o véu. Hoje eu não preciso de um mediador a não ser Cristo Jesus. Eu não preciso do pastor como meu mediador. Eu não preciso do padre como meu mediador. Eu não preciso do guru como meu mediador. Eu não preciso do pai de santo como meu mediador. O meu mediador é Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Irmão, se alguém oferecer um outro mediador, foge. Se alguém falar que é o pastor, foge. Se alguém falar que é o padre, foge. Se alguém te apresentar uma outra pessoa dizendo, é através desse daqui, foge. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem, que vive para todo sempre, está sentado à direita da majestade. Agora, rasgado este véu, desobstruído este caminho, Deus se dá a conhecer o homem. Como? Na cruz. A cruz traz Deus ao homem. A cruz leva o homem a Deus, porque na cruz o meu pecado foi perdoado. Na cruz, o meu pecado foi perdoado. Na cruz, o meu velho homem foi perdoado. Na cruz, o meu velho homem foi morto. Na cruz, eu nasci de novo. Na cruz, eu tive uma nova vida. Na cruz, o Senhor me resgatou do mundo de pecado e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Na cruz, o Filho de Deus foi moído na cruz. Ele levou todos os nossos pecados. Caminhando para o final, Hebreus 9, de 9 a 10, diz assim, e isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Queridos, o acesso limitado do sumo sacerdote ao santuário interior revela que suas oferendas não tiravam permanentemente a culpa. Se tirassem permanentemente a culpa, não precisava fazer isso ano a ano. Embora o ritual fazia com que Deus concedesse temporariamente o perdão para o povo. Esses rituais não tinham méritos em si próprio. Esses rituais não tinham méritos em si, mas refletiam os méritos do sacrifício de Cristo que seria oferecido no templo oficial. Ali se oferecia uma parábola, ali se oferecia um ritual num templo terrestre feito de acordo com aquilo que o Senhor mostrou para Moisés. Mas aquele sacrifício,
apontava para o sacrifício de Cristo, que foi realizado no templo celestial e para todo o sempre. Tudo o que acontece no Velho Testamento. Alguém diz assim, eu não consigo entender o Velho Testamento. Quando você lê o Velho Testamento, pensa, observa que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo, irmãos. O tabernáculo, o sacerdote, os rituais apontam para Cristo. Quando você lê o Velho Testamento e você não encontrar Cristo, volta e leia de novo. Porque o Velho Testamento, aliás, o Velho Testamento, a Bíblia toda aponta para Cristo. A gente diz, os heróis, só há um herói na Bíblia, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando você lê a Bíblia e você não encontrar Cristo, leia de novo, porque a Bíblia aponta para Cristo. E essas ordenanças, elas eram da carne, ou seja, era derramamento. Não podiam aperfeiçoar ou santificar ninguém, eram regras externas. Somente o sacrifício de Cristo pode tirar a culpa. Somente o sacrifício de Cristo pode tirar a culpa do pecado. Eu posso chegar diante do Senhor, eu posso chegar diante das pessoas e dizer, os meus pecados foram perdoados. Quais, Flávio? Todos, passados, presentes, futuros. Quer dizer então que agora você pode sair daí pecando tudo. Não, não. Porque Paulo diz isso, por um acaso nós que já morremos para o pecado, nós vamos continuar nele? De forma nenhuma, porque agora não é mais por obras, agora é pela fé, agora é por amor. Eu que já fui salvo, eu que já tenho Cristo na minha vida, não quero pecar, por amor a Ele, por amor. Mas se você pecar, querido, saiba que o teu pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Já foi perdoado na cruz do Calvário. E isto, como diz ali, impostas até o tempo oportuno da reforma. Isso aqui não é reforma protestante, é a reforma que Cristo fez. Esta reforma de convergir nele todas as coisas, de trazer para ele o perdão de todos os pecados, é levar sobre o seu corpo a nossa salvação. É isso que Cristo fez. Pegar todos esses rituais do Velho Testamento, que aponta para ele, tudo isso, irmãos, aconteceu na cruz do Calvário. E hoje nós podemos dizer, graças a Deus, porque ele, o Espírito Santo, ele revelou isso para cada um de vocês, eu creio. Se ele não revelou ainda, Senhor, seja sincero, eu não estou entendendo nada disso daí que está sendo falado. Eu não estou compreendendo absolutamente nada. Que o Espírito Santo revele isso para mim, que estou falando aqui para vocês, que a palavra ela fala comigo da mesma forma que fala com vocês. Que o Espírito Santo, pela graça, irmãos, ele revela essa verdade aos nossos corações, e que a cada dia nós possamos, diante de tanta tribulação, tantos problemas que nós enfrentamos, que nós possamos olhar somente para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe.